Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem nos ouve. Na primeira sessão do ano, não houve tribuna popular e hoje está sendo a primeira vez e eu estou começando a ficar preocupado, presidente, com o nível das sessões. Eu acho que as críticas são sempre extremamente bem-vindas, tá? Quando são críticas embasadas no passado das pessoas que as fazem, embasada na história, nos apoios dessas pessoas, nas suas condutas enquanto atuação na área política. Na primeira sessão, em cima de um assunto meramente técnico, de mudança de uma nomenclatura exigida, inclusive, pelo governo federal para se ter acesso à verba, se desencadeou um debate, tá? Se fosse no meu tempo, viu? Se fosse há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, isso aí, com certeza, e fosse esse vereador que estivesse fazendo o que foi falado aqui, já teriam me cortado a palavra, teriam já me ameaçado que eu tinha saído do assunto. Então, se deflagrou um assunto sobre cargos no governo municipal. Sabidamente, tanto pelos vereadores, por todos os vereadores aqui, Araraquara, hoje, em termos de cargos comissionados e cargos de confiança, é uma das cidades mais enxutas do Estado. Tá? O número de cargos comissionados em Araraquara é proporcionalmente um dos menores no Estado de São Paulo. Basta comparar com outras cidades da região. Então, o que a gente vê, por exemplo, uma crítica que nem foi feita aqui por alguns vereadores, que vai contra a história desses e os apoios desses próprios vereadores. Tá? Haja vista, por exemplo, fica difícil para um vereador do PT, hoje, criticar isso. Haja vista a balbúrdia que está nos ministérios. O Brasil hoje tem 40 ministérios, um verdadeiro empreguismo para se acomodar politicamente. Pô, que moral tem uma pessoa que vê isso? Inclusive, candidatos a deputados, que hoje a chance de assumirem cargos, está nessa verdadeira troca-troca de favores, em troca de apoio à atual política da atual presidente da República. E essas pessoas se acham no direito de chegar aqui em cima de uma situação, tá, aonde as posturas mudam da noite para o dia. Então, pessoas que criaram cargos... Eu gosto de falar das coisas que eu vejo, das coisas que eu presencio, né? Porque aqui na Câmara é difícil você tomar como base coisa que você não presencia e não vê. Então, eu vejo vereadores defendendo o enxugamento, quando esses próprios vereadores, do outro lado, criaram N cargos comissionados. E vereadores, por exemplo, como a Juliana, Lapena, o próprio Bochechinha, que, no início, fizeram parte de algumas reuniões da base, presenciaram isso. A criação por parte de cargos em algumas secretarias a pedido de quem hoje critica e pede enxugamento. Então, que moral teria a pessoa para falar isso? Tá? Baseado em quê? Em que história? Tá? Então, eu acho o seguinte, a partir do momento que você dá o exemplo, o teu partido dá o exemplo, que você tem uma história coerente, você tem toda a liberdade do mundo de criticar. É o caso, por exemplo, hoje... eu até alterei minha ordem aqui, eu gostaria em fazer uma parada de mandar um abraço para a vereadora Edna, que eu espero que ela se recupere rapidamente. A mesma ontem tirou umas férias, passou praticamente 12 horas internada dentro de 24 horas da Unimed lá, com uma dor
a esclarecer, não é RIM, mas hoje ela está, inclusive, passando por médicos, tá? Mas conversei com ela está bem, a gente espera, a gente está sentindo a falta da competitividade da vereadora nas nossas sessões. Então, e continuando, o negócio do DAE. O DAE foi a colocação para você ter. Agora, que bom que isso aconteceu dentro de Araraquara. Houve um erro? É óbvio que houve um erro. Reconhecido pelo próprio DAE. Vai ser corrigido? Vai ser corrigido. E que bom que é uma coisa que a gente possa corrigir, que a gente pode bater. Por exemplo, diferente da taxa de energia elétrica que subiu 35%, a gente vai reclamar para quem? Não adianta a gente xingar, bater na mão na mesa, gritar, espernear? Está aí, ninguém fala isso. Tá? Então, é essa falta de transparência. O problema da central de vagas, Júlio, conversando um pouco com a Gabriela, é um assunto que interessa, eu acho que é um grande problema de Araraquara. O problema não é bem a central, o problema vai ser a quantidade de vagas. Hoje houve o número de vagas que o SUS fornece para uma cidade são vários critérios. E hoje a demanda de Araraquara, tá, por alguns desses critérios é muito baixa. A nossa demanda é maior por leitos. Então, por exemplo, a Santa Casa ela recebe um total, vamos por exemplo, hoje eu não sei o número exato, mas 500 vagas de internação por mês. Essas vagas são para tudo. Então, você vai emitindo guias de internação, até que chega no dia 20, 22, esgotou as 500 vagas. E, a partir daí, o que ela fizer, ela não recebe do Ministério da Saúde, não recebe. Tá? Então, o trabalho hoje, intenso, é para se aumentar. Eu acho que esse é um dos gargalos que nós vamos passar em Araraquara. Porque, e aí, né, quem sabe, aí a culpa vai deixar de ser do médico, porque hoje o médico é o grande culpado em Araraquara de todos os problemas da saúde em Araraquara. Nós somos culpados de tudo que acontece de ruim na saúde, é o médico. Entendeu? Então, normalmente hoje chega-se ao ponto de se esgotar as vagas e realmente a moça da central de vagas ela não tem mais o que fazer, a não ser virar para você e falar, não tem vaga. E, olha, eu estou falando isso, inclusive, porque, mais um minuto, eu passei isso com uma pessoa do meu conhecimento, sendo vereador, sendo da saúde. Vou até citar o nome, eu tenho uma secretária, que chama Tereza, o pai dela foi internado, ficou na UPA, foi atendido, foi feito o diagnóstico de pneumonia, e, simplesmente ele ficou 3 dias esperando vaga na UPA, tá? E faleceu na UPA, de pneumonia. Então, hoje, esse vai ser um problema sério e que, normalmente, eu vejo o seguinte, nós temos aí uma coisa, e eu gostaria que todos vocês pensassem nisso, porque isso é um patrimônio de Araraquara, nós temos um hospital fantástico, parado no centro de Araraquara, prestes a se fechar. Chama-se Beneficência Portuguesa. Talvez aí esteja a solução para a falta de vagas.